Vamos lá agora, esmiuçar um pouco disso que nós falamos. Tá? Então a gente vai começar a falar a respeito dos sujeitos em si, ok? Quem pode ser sujeito dessa relação obrigacional, né? A gente viu que faz parte de um dos elementos da obrigação, que é justamente esse elemento subjetivo, né? Os sujeitos da obrigação, mas é necessário que se aprofunde um pouco, né? Para a gente poder ter a noção geral de quem pode ser, quem são as pessoas, quem podem ser sujeitos nessa relação obrigacional. Então, os sujeitos da relação, tanto ativo como passivo, eles podem ser pessoa natural, tá? Ou jurídica, ok? A gente sabe que, né, que a pessoa jurídica também pode fazer e faz, né? E tem suas obrigações e efetiva prestações de qualquer natureza. Então, bem como aquelas de sociedade de fato. A gente vai esmiuçar isso um pouco lá para frente. Então, deve ser, contudo, o quê? Determinados. A primeira característica. Então, os sujeitos eles podem ser pessoa natural ou pessoa jurídica, tá? Mas eles têm que ser determinados ou determináveis. Então, em algum momento, se eles já não são determinados logo no início, mas eles podem ser determinados em momento posterior. Eles só não podem ser absolutamente indetermináveis, ou seja, não saiba quem é a sua origem, entendeu? Eles têm que ser determinados. Ou eles já nascem, na obrigação eles já nascem determinados, ou eles podem ser determináveis. Eles só não podem ser absolutamente indetermináveis. Tá? Então a gente vai ver, algumas vezes o sujeito da obrigação, né, o ativo relativo ou passivo, ele não é desde logo determinado, ou seja, no início da relação, quando se firma uma obrigação, né, ele já não é obrigado no primeiro momento, mas ele pode oferecer elementos que lá para frente vão determinar, né, esse sujeito. Né, lá para frente vai se definir quem é aquele sujeito. Por exemplo, num contrato de doação, né, vamos trazer aqui um exemplo prático. O donatário ele pode não ser desde logo determinado. Né? Ou seja, por exemplo, você pode esperar uma situação eventual para que se defina quem seja aquela pessoa. Né? Você vai doar algo, mas você pode condicionar, trazer um ônus àquela obrigação, que a depender de quem cumpra, de como se desenvolva aquela situação, vai se definir quem será a pessoa beneficiada. Então a gente percebe que no sujeito, nesse caso, ele não é determinado de logo, né? Mas ele pode ser determinado. Né? Então, assim, a gente vê uma situação, um exemplo aqui, por exemplo, quando se oferece um troféu, né, para um vencedor no concurso, ou o melhor aluno de classe, né, você vai fazer uma homenagem, você não sabe quem vai ser. Você faz uma obrigação, firma uma obrigação de ir para o primeiro lugar, vai ganhar um carro, por exemplo. Primeiro lugar numa corrida vai levar uma moto. Tá, você definiu, né, que o primeiro lugar, essa é uma condição. Mas você não sabe quem vai ser. Então, esse sujeito ele vai ser determinado posteriormente. No momento que ele for determinado, quem conseguiu chegar em primeiro lugar, nesse momento lhe será atribuído aquilo que foi prometido e assim cumprida a obrigação firmada. Então, vocês percebam que no início, ocorre logo no início dessa obrigação vinculada, não se determina quem é o sujeito, né? É igual o ganhador da loteria. Então são situações assim que dependem de uma concretização de um fato, né, para poder se definir quem vai ser aquele sujeito, né? Então a relação a relação obrigacional, ela pode trazer um sujeito determinado, ou ela pode trazer um sujeito determinável, ok? Tá? Ou seja, se eu fiz uma obrigação, por exemplo, José vendeu uma casa para Maria, automaticamente já sabe que o devedor, nesse caso,
é José, porque ele vendeu, ele vai ter que entregar, né? E Maria vai ser a credora, porque vai receber a casa. Ou, se analisar de outra forma, Maria comprou a casa, ela tem a obrigação, ela é o polo ativo, no caso de pagar, ela deve para José um valor, e José é o polo passivo para receber aquele valor. É o polo ativo porque ele é credor daquele valor. Tá? Então a gente percebe que Maria e José, nesse caso, são sujeitos determinados nessa relação obrigacional. Eu sei quem é passivo, quem é ativo, quem comprou e quem vendeu, quem tem a obrigação, né, de pagar e quem tem a obrigação a quem deve receber o valor. Tá? Então a gente consegue definir, esses são os sujeitos determinados. Os determináveis são aqueles que, a depender de uma circunstância futura, uma concretização de uma situação, eles vão se definir, como a gente citou o exemplo, por exemplo, da corrida, né? Existe um prêmio para o primeiro lugar, um carro, mas vai se esperar primeiro a concretização dessa circunstância, ou seja, confirmação de quem será o primeiro lugar, para que seja concluída a obrigação de dar aquilo que foi prometido. Tá? Então, nesse caso, o sujeito é determinável. O que nunca pode existir é um sujeito absolutamente indeterminável. Você não consegue saber a quem será o polo passivo, o credor ou o devedor daquela relação. Se não for determinável o sujeito, infelizmente não há como cumprir a obrigação. Então, vamos lá no sujeito ativo da relação. Tá? Esse vídeo vai ser um pouco maior para você compreender isso. Que é um sujeito, pode ser um sujeito ativo de uma relação obrigacional. Né? Qualquer pessoa, maior ou menor, capaz ou incapaz, casada ou solteira, né? Tem qualidade para figurar no polo ativo de uma relação obrigacional. Então, a pessoa maior ou menor pode ser capaz, incapaz, casada ou solteira. Qualquer uma dessas pessoas tem como vincular no polo ativo de uma relação obrigacional. Né? Só tem algumas nuances. Tá? Você pode ter falado assim, mas um menor de idade figurar como polo ativo de uma relação? Pode sim. Só que aí, se ele não for capaz, que é o caso de um menor de idade, será representado ou assistido, né, por um seu representante legal. Então, assim, a depender da idade que ele tem, ele pode ser representado ou ele pode ser assistido, correto? Então, a partir dos 16 anos, né, ele pode já ser assistido. Então, assim, dependendo ainda em qual caso de autorização judicial. Então, tem alguns casos também que a autorização judicial ela vai convalidar, né, essa incapacidade, ok? Então, assim, qualquer pessoa pode compor um polo ativo de uma relação obrigacional, tá? Mas o maior, o menor, capaz, incapaz, casado ou solteira, só que no caso do menor ele vai ter que ser representado ou assistido, né, por alguém, porque ainda não tem ainda capacidade, né, suficiente para poder ser um sujeito de obrigação de sozinho, atuar sozinho naquele polo ativo. E as pessoas jurídicas também, elas podem compor o sujeito ativo da relação obrigacional, né? Então, a gente vê isso aqui tratando disso no Código de Processo Civil, né? Elas podem legitimamente figurar no polo ativo de direito obrigacional, seja ela individual ou coletivo, né? Seja a empresa tratando em nome próprio, ou seja ela representando um grupo, né, em qual ela está vinculada, ok? Então, a gente percebe que o sujeito ativo ele pode ser exercido por várias pessoas, no caso, seja ela natural ou jurídica, tá? Então, a gente percebe que a obrigação também pode existir em favor de quem? Da sociedade simples ou solidária, né? Ou pode existir também em favor de pessoas ou entidades futuras, ou ainda como nascituros e pessoas jurídicas em formação. Olha aqui que interessante.
Então eu posso ter obrigação com aquela pessoa natural que ainda nem nasceu, né? A Constituição traz essa previsão, né? Que é garantido o direito aos nascituros, ou seja, a criança que ainda está no ventre da mãe, ela já pode ser sujeito de obrigações, né? De direitos e obrigações, né? Então ela já traz consigo, né? Essa permissão legal. A gente percebe aqui que, conforme o professor Carlos Roberto falando, né, no seu livro, aqui, que a obrigação, a relação obrigacional, ela pode vincular pessoas e entidades futuras, aquelas que ainda vão ser criadas, né, ou ainda não existentes, como nascituros e pessoas jurídicas em formação, né. Então é muito interessante a gente perceber que o polo ativo da ação, ou seja, é qualquer pessoa, né, seja ela natural ou jurídica, que tenha uma obrigação, né, de cobrar algo de alguém. Né? Esse é o polo ativo, esse é o sujeito ativo da relação. Né? Por exemplo, quando a mulher está grávida, a mulher está no estado gravídico dela, ela pode solicitar, pedir ao judiciário pensão alimentícia, né, que se garanta alimentos à mãe, né, e por conta do estado dela, ou seja, é uma obrigação a ser cobrada que garante o direito do nascituro. Né? Então, muito interessante isso. A criança ainda está em formação, mas ela já é sujeito de direitos. Perfeito? Então, ela pode figurar nesse polo ativo. Tá? Claro que, nesse caso aqui, é a mãe que vai representar e cobrar. Correto? E aí, no próximo vídeo, eu vou falar justamente dessa relação obrigacional, tá? do sujeito passivo, ok? Da relação. A gente falou do ativo, que pode ser qualquer pessoa maior, capaz, incapaz, casada, solteira, né? Inclusive as pessoas jurídicas, inclusive aquelas pessoas ou entidades futuras ainda, ou nascituros, né? Ou pessoas jurídicas em formação. Então a gente percebe que ele é bem abrangente, o polo ativo. Qualquer um desses podem cobrar a sua obrigação. Tá? E no próximo vídeo a gente vai falar do sujeito passivo da relação. Quem pode ser esse sujeito passivo da relação?